Jornalista e advogado Tiago Pavinato acaba de revelar toda a verdade por trás das eleições aqui do Brasil, que segundo ele teve fraude. Ele vai revelar tudo aqui com riquezas de detalhes e vai contar como tudo aconteceu para chegar ao ponto que estamos hoje aqui no Brasil. Mas não é só isso não. Entre outras notícias que prometem incendiar o dia de hoje em Brasília, tem uma diretamente dos Estados Unidos, que segundo informações, tanto a OEA, o FBI e também Donald Trump já estão sabendo sobre as eleições aqui do Brasil. Olhem isso. A Organização dos Estados Americanos apontou ações do crime organizado nas eleições municipais brasileiras deste ano. Ao todo, 15 observadores eleitorais de 9 países estiveram no país e incluíram no relatório a atuação de facções criminosas, tanto para coagir eleitores e interferir nas candidaturas, como no financiamento de campanhas com recursos de crimes. O documento ressaltou ainda a preocupação crescente de vários atores sobre a atuação dos criminosos na política. OEA identificando, então, a atuação do crime organizado nas eleições. Você, Roberto... Eleições até o dia 5 de março do ano das eleições. Está na lei. Até que você não mude o calendário, está na lei. Então a lei está lá, ela é clara. O TSE só pode regulamentar as normas eleitorais até o dia 5 de março do ano das eleições. E nessas regulamentações ele não pode suprimir direitos previstos na lei, nem pode criar penalidades que não existem na lei. Então são 3 critérios. O prazo, 5 de março do ano da eleição. Segundo, não pode suprimir direito. Terceiro, não pode criar penalidade. O que aconteceu em 2022? Em 20 de outubro de 2022, o TSE lança uma resolução que pautou, que regulamentou as eleições daquele ano. Então, ou você me comprova que 20 de outubro de 2022 vem antes de 5 de março de 2022, ou eu estou certo e eles estão errados. Eu acho que 5 de março de 2022 vem antes de 20 de outubro de 2022. Claro, com certeza. Então, é fraude. Aquela resolução foi fraude. Segundo, essa resolução, ela suprimiu direitos. Mesmo que ela tivesse sido feita no prazo, ela não poderia ter suprimido direitos. E mesmo que ela tivesse sido feita no prazo e não tivesse suprimido direitos, ela criou penalidades. Então ela é triplamente fraudulenta. E foram essas resoluções que tiraram perfis pró-Bolsonaro das redes sociais. Foi essa resolução que fez com que apoiadores de Bolsonaro tiveram direitos e garantias violados. E uma outra coisa mais absurda ainda, quando o Bolsonaro entrou com aquela ação falando da fraude no tempo de rádio, com um laudo técnico, muito ruim, aliás, o laudo técnico, Bolsonaro podia ter perdido aquela ação. Mas aquela ação precisava ter sido distribuída, analisada e julgada. O que o Alexandre de Moraes fez não existe na lei. Ele pegou a ação, indeferiu de plano e aplicou uma multa de 20 milhões. Então o Alexandre de Moraes, com as bênçãos do STF, ele fraudou a eleição de 2022, sem falar de urna. O processo eleitoral foi fraudado, isso eu não tenho dúvida. Ou você queima todos os livros e apaga todas as publicações de lei, porque basta olhar a lei, está escrito. E quando ele fez isso, e se sentiu muito confortável, e quando ele mandou prender em flagrante o Daniel Silveira, veja bem, isso aqui não é uma defesa do que o Daniel Silveira fez. Mas eu estou falando como jurista. Prisão em flagrante por um vídeo na internet. É possível? Não. Flagrante só existe em 3 tipos. O primeiro é o flagrante imediato, o próprio. Quando alguém... Você tá com a arma na mão, eu cheguei e vi você dando tiro com a arma na mão, eu falo, esteja preso. Esteja preso, correto, mas é uma brincadeira. Leva a sério. Então a pessoa vai presa em flagrante. Quando você viu a pessoa fazer pá, com o revólver, saiu correndo, aí começa a perseguição, você pega, é o flagrante, continuado. E tem uma terceira hipótese, que é o flagrante impróprio, que é assim,
O cara matou, pá, saiu correndo. Aí chegou a polícia, perguntou para as pessoas: quem matou é assim, assim, ele tem tais características, ele matou com uma arma de fogo. Começa-se uma perseguição e algum tempo depois, pode ser 1, 2 dias depois até, você acha a pessoa dessa descrição com a arma do crime. Você pode prender em flagrante também. No caso do Daniel Silveira, ele fez um vídeo, não sabe-se quando, aí ficou flagrante eterno, que não existe na lei. Quando o Alexandre de Moraes sentou no banheiro, abriu, viu o vídeo, falou, é prisão em flagrante. Mas o crime de ofensa, crime contra a honra, não comporta a modalidade de prisão em flagrante. Então ele errou, porque não há flagrante eterno, não foi nenhuma das 3 hipóteses legais. Errou porque o tipo penal não admite prisão em flagrante, calúnia, injúria e difamação. E depois porque ele é parlamentar. E os parlamentares consentiram com isso. Aí o STF se sentiu mais forte. Veja, nós conseguimos mandar no legislativo, eles não estão nem aí para a própria imunidade parlamentar, nós mandamos no processo eleitoral e ninguém falou nada. E a partir daí, o STF passou realmente a ser um conselho de ministros como era no Portugal fascista de Salazar. Nós temos um conselho de ministros que manda e desmanda no país. Isso foi acontecendo, teve o 8 de janeiro, se sentiram mais fortes ainda, quase 2.000 prisões em flagrante. Flagrante? Tudo bem, flagrante. Mas em 24 horas tem que ter audiência de custódia. Não teve. Ninguém reclamou. Vamos indo mais a fundo. Porque quando não tem audiência de custódia, qualquer traficante sabe disso, você tem que ser liberado. Então vamos mais a fundo. Agora vamos passar para a prisão preventiva. Por quais motivos? Não tem individuação de conduta, não tem como a gente aplicar os critérios da prisão preventiva, porque eu acho. Foi. O Congresso não falou nada, o Senado não falou nada. E agora estão vindo as condenações. Condenações sem que se observasse o devido processo legal. Repito, eu não estou dizendo que aqui alguém é inocente ou culpado. Mas como qualquer traficante, homicida, estuprador, tem o devido processo legal respeitado, 8 de janeiro não se teve. Aí chega no Elon Musk, que é onde chega o Trump. Elon Musk, quando compra o Twitter, troca o nome para X, se depara com aquele monte de ordem ilegal, inconstitucional, antidemocrática, autoritária, torpe. E ele fala, não vou obedecer isso porque isso é ilegal. Aí é claro que o Supremo, que é um simulacro de Supremo, que de Supremo não tem nada, é um Supremo sequestrado por atores políticos sem notável saber jurídico. Bom, já que a gente pode fazer o que quer, não banir o X, vamos aplicar a multa. Aí sai do Brasil. Ele faz uma outra coisa que não existe na lei. Bom, já que ele sai do Brasil, vamos bloquear os bens da Starlink. Aí não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que ele não bloqueou os bens da Ambev para garantir as dívidas da Americanas? Faz sentido. O mesmo sócio, né? Exatamente. Porque isso não pode, isso é ilegal. Você não pode bloquear uma empresa que tem o sócio de um processo, mas que tenha outro sócio. Mas por que ele fez com o X e com a Starlink? Faz total sentido. Então, se ele fez aquilo com a Starlink, ele devia ter feito com a Ambev, para garantir a Americana. Mas não fez, mostrando que isso é uma ditadura. Bom, Elon Musk se aproximou de Trump. Trump já sabia de toda essa questão, desta ditadura envergonhada, desse fascismo acadêmico de quinta categoria e sem academicismo que se instalou no Brasil. E agora, é claro, com o Trump presidente, com a maioria do Senado republicano, a maioria da Câmara provavelmente republicana, é óbvio que ele está mexendo com empresas americanas, este ditador está mexendo com empresas americanas, e existe, sim, uma probabilidade, vou dizer, probabilidade é muito alta, possibilidade de que esses ministros não possam mais ir para Harvard, dar palestra, etc. Isso vai ser a morte. Se alguém tiver bens lá, por exemplo, eu não sei se tem, Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos, bloqueia bem, bloqueia a conta, ele é o presidente, ele tem o Senado, ele tem a Câmara. Será que vai acontecer isso pode acontecer. Por que eu fiquei feliz, então, depois de toda esta volta de meia hora,
para dizer por que eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque no Brasil o Senado poderia resolver esta tirania. Mas o Senado é venal. Por que o Senado não resolve essa tirania, então, Pavinato? Já que eles têm esse poder. Tem várias explicações. Primeiro, pode ser porque você tenha rabo preso. Ou seja, pode ser porque você seja corrupto e tem algum caso que você não quer que o STF mexa. Esse é um caso. Segundo caso, pode ser que você não seja corrupto, mas tenha rabo preso com algum dirigente do seu partido que seja corrupto. Terceiro caso, pode ser porque você seja venal. Você está recebendo emenda, etc. e tal. Isso é uma forma de corrupção, no sentido moral. Ou, por fim, porque você é desleixado mesmo, não tá nem... Esta notícia, com certeza, se acontecesse aqui no Brasil, ia deixar muita gente desesperado. Principalmente aqueles que dizem, batem no peito que são comunistas. Porque, segundo informações, a Câmara dos Estados Unidos aprovou o ensino dos horrores do comunismo nas escolas. Para que as crianças saibam, desde muito pequena, quais são os horrores do comunismo, que eles tentam passar de uma outra maneira, de uma maneira bonita, mas a verdade é outra. E foi ela, Maria Elvira Salazar, aquela deputada americana que não suporta o ministro do STF aqui do Brasil, Alexandre de Moraes, e até mesmo ergueu uma foto sua dizendo como ele é aqui no Brasil. E olhem essa notícia. 1 a cada 3 membros da geração Z tem uma visão favorável ao socialismo, indica levantamento. É o que eu falei para vocês, né, gente? A esquerda faz um jeito para ficar bonitinho. Na verdade, eles fazem um jeito para mascarar, mas a verdade é outra. E lá nos Estados Unidos já foi aprovado. Tomara que seja aprovado aqui no Brasil, porque as crianças precisam saber desde pequeno o que é os horrores do comunismo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei 5.349, apelidado de Lei de Ensino Crucial do Comunismo, por um placar de 327 votos favoráveis a 62 contrários. O projeto foi apresentado pela deputada republicana Maria Elvira Salazar, que representa o estado da Flórida, na última sexta-feira. Na prática, a lei disponibiliza materiais educacionais às escolas norte-americanas por meio da organização sem fins lucrativos, Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo. Segundo Salazar, a lei garante que as próximas gerações lembrarão da dor e do sofrimento causado pela brutal ideologia comunista. A deputada evidencia que seus eleitores entendem muito bem os males do comunismo, já que a Flórida tem uma considerável população refugiada da ditadura comunista de Cuba. Os cubanos representaram cerca de 28,5% de todos os latino-americanos no estado. E como já era de se esperar, deputado do PL se inspira em projeto de lei norte-americano. E é o deputado federal Cabo Gilberto, do PL, que propôs o projeto de lei 4.771 de 2024, declaradamente inspirado na lei apresentada por Salazar. Para a Silva, a inclusão de conteúdos que abordem os males do comunismo nos currículos escolares visa proporcionar os estudos uma compreensão abrangente das consequências históricas dessa ideologia. E vocês, gente, vocês acham que se aqui passar no Brasil deve ter muito comunista desesperado? Quantos a gente conhece por aí? Figuras bem importantes, né? Inclusive lá no STF. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política no Brasil, que está sendo tão perseguida. Notícias Top vai ficando por aqui, mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome pra gente se conhecer um pouco melhor. Pra quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Gostaria também de desejar um dia mais que abençoado a todos vocês e se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Faça como Moisés de Sorocaba e vem fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.